Trecento, ou Primeira Renascença, foi um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Ele ocorreu no século XIV, em Florença, na Itália. E foi motivado pela crise econômica e política, a fome que assolava e a peste que dizimou um terço da população europeia. Entre as suas principais características estão o racionalismo. Eles queriam respostas baseadas na razão e na ciência, não somente na fé, como eles acreditavam. O experimentalismo, que era comprovação científica, e também foram feitos muitos investimentos nessa área científica, justamente em busca de respostas e de coisas concretas. O individualismo, que era o eu acima do coletivo, onde o homem buscava prazer, crescimento e fama de maneira individual. E o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Nas artes se destacou a pintura, nós temos a figura de Giotto, que foi um grande pintor, foi precursor do Renascimento. Na escultura temos o Pisano, na literatura temos Dante, Petrarca e Boccaccio. 400. O segundo período do Renascimento foi desenvolvido durante o século XV ao século XVI, representando o auge do renascimento artístico e cultural da Itália, e por isso pode ser chamado de Alto-Renascença. Os mecenas que financiavam as artes foram essenciais para o desenvolvimento da arte renascentista naquele período, destacando a perspectiva e a utilização das técnicas de pintura a óleo, usando os elementos culturais e estéticos da pintura grego-romana, misturando o modernismo e o classicismo. Naquele período, vários artistas renascentistas se destacaram, como Sandro Botticelli, importante pintor renascentista, com suas principais pinturas Nascimento de Vênus, A Primavera e A Tentação de Cristo. Também se destacou Michelangelo, com as principais pinturas Pieta e A Criação de Adão. Leonardo da Vinci, um dos mais importantes e completos artistas do Renascimento cultural, com suas principais pinturas Mona Lisa, A Última Ceia, Leda e Madonna das Rochas. Século XVI. A Europa passava por várias transformações. Suas mudanças afetaram diretamente na forma de pensar das pessoas. Sendo assim, as características individuais dos artistas passaram a sobrepor a importância dos ideais clássicos. Essa nova fase desenvolvida entre o Renascimento e o Barroco é chamada de maneirismo. Nessa fase, apesar de presente uso dos elementos clássicos, eles passavam a ser utilizados sem a rigidez até então necessária. Seu emprego surge de forma muitas vezes desconstruída. Andrea Palladio, um importante arquiteto italiano do século XVI, é considerado um dos principais representantes do maneirismo na arquitetura. Construída em 1566 a 1610 em Veneza, a Basílica de San Giorgio Maggiore, em estilo renascentista, possui fachada em forma de tempo clássico, revestida de mármore branco com 4 colunas que sustentam um tímpano, harmonizando elementos característicos de um templo pagão. Há uma edificação de 3 naves. As janelas remetem a um modelo adotado em muitas casas de banho romana e proporcionam suave luminosidade ao interior do prédio. O piso é revestido por lajotas de tons brancos e terracota. Embora o edifício tenha sido construído em 1576, a fachada somente foi completada em 1610 por Vincenzo Scamozzi. Palácio Té é um palácio da Itália construído em Mantua entre 1525 e 1534, por encomenda de Frederico II Gonzaga, construído pelo arquiteto Giulio Romano. As 4 fachadas exteriores possuem pilastras planas contra paredes rústicas. As janelas indicam que o piso nobre é o térreo,
com um andar secundário acima. A fachada oriental diferia das outras três por ter motivos palladianos em sua pilastra e uma loja aberta em seu centro. As fachadas não são tão simétricas quanto parecem, e os espaços entre as colunas são irregulares. A parede de estofamento rústicas que utiliza o mesmo elemento arquitetônico no tratamento da parede. Pilastras e colunas de entabelamento são irregulares. O centro das fachadas norte e sul é atravessado por arcos em 2 andares, sem alpendre ou frontão, simplesmente um caminho coberto que leva ao pátio. O uso de arcos semicirculares é algo que permanece inalterado, principalmente por servirem como elemento rítmico em relação às janelas cegas.